A cultura informa. Opinião. Professor universitário, ex-coordenador da 4ª Ciretran, político e nosso amigo Rafier Delon, chegando com seus comentários de hoje. Rafier, boa tarde. Boa tarde, Dido, André, nosso querido Sandro na técnica, nos botões e todos os amigos e amigas da Rádio Cultura do Nordeste. Boa tarde, Rafier, bem-vindo. Vamos aos comentários. Olha, André e Dido, a gente sabe que agora o processo se afunila cada vez mais. Apenas 15 dias nos separam de importantes definições dos palanques regionais, das desincompatibilizações, das trocas de partido, das renúncias de prefeituras e, obviamente, quanto mais próximo se chega da data 2 de abril, mais são as questões que acontecem em relação às articulações. Hoje a gente vai começar em relação ao plano nacional, à esfera federal, o jogo político relacionado à presidência da República, para fazer um comentário em relação à quase que certa filiação do ex-governador Geraldo Alckmin de São Paulo ao Partido Socialista Brasileiro, ao PSB, para ser o candidato a vice-presidente da República do ex-presidente Lula do PT. Algo que até então seria totalmente impossível, entre aspas, de ser discutido, levando em conta todo o histórico de Geraldo Alckmin, levando em conta todo o embate que tiveram na eleição presidencial, reforça mais uma vez aquela máxima que na política não existe as palavras jamais, nunca e impossível. E nesse aspecto, como falei no início do comentário, como vai chegando próximo da decisão final, ontem foi colocado na imprensa nacional a possível doação de cerca de 3 milhões de reais via Caixa 2 do grupo Ecovias para as campanhas do ex-governador paulista. Quem fez a afirmação foi o CEO do grupo, né? Ou seja, o cabeça, o coordenador do grupo, Marcelino de Seiras. Até lá, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer, levando em conta que a chapa está praticamente acertada, a filiação também praticamente acertada ao PSB, por mais que se tenha tido conversas em relação ao PV, o PSB realmente é o destino do ex-governador paulista, Geraldo Alckmin. E eu falo de São Paulo porque é de lá, do André e ouvinte da Rádio Cultura, que se planeja toda a articulação em relação à política nacional. A gente sabe que todo esse contexto tem influência nos estados e não seria diferente também no que diz respeito a Pernambuco. No plano federal, ainda também, a gente observa uma movimentação intensa do PSD a nível nacional para conseguir a filiação, para conseguir abonar a ficha do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, para ser o possível candidato à presidência da República pelo PSD. Levando em conta que o partido tinha um projeto inicial que era a candidatura própria através do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas que parece que não vai para frente, levando em conta que ele já colocou à disposição que não será candidato a presidente da República, o que abre aí um leque, uma abertura considerável para outros planejamentos, para um plano B, para um plano C, de um partido que tem, na figura de Gilberto Kassab, um grande poder de articulação a nível nacional. Mesmo sem estar com mandato, ele se configura aí um dos principais players da articulação da política nacional. E com isso, a gente sabe que tem um efeito também cascata. Da mesma forma que ontem todo o PSD nacional se encontrou lá no Rio Grande do Sul para a filiação da ex-senadora Ana Amélia ao PSD, a contrapartida é que o PSDB também intensifica internamente a retirada da pré-candidatura de João Dória, governador de São Paulo, à presidência da República, para ter a possibilidade de ter essa possível terceira via na figura de Eduardo Leite como candidato do partido à presidência da República. Então o jogo vai se afunilando, Didi e André, e a gente vê que muita coisa vai acontecendo e coisas que até então fugiriam do imaginário popular. Algo que até então a gente poderia que seria impossível, totalmente descartado. A gente sabe que com a proximidade do prazo, as coisas tomam proporções que começam a nos surpreender no que diz respeito a algumas situações. Então, esse jogo ainda está truncado, podemos dizer assim, e tudo pode acontecer no que diz respeito
a essa saída do Eduardo Leite do PSDB para o PSD ou a permanência do Eduardo Leite no PSDB, colocando ele como nome junto ao Palácio do Planalto. O que vale salientar também é que ele perdeu as prévias no que diz respeito ao processo interno do PSDB, vencido pelo governador paulista João Dória, mas que do ponto de vista pragmático, do ponto de vista prático, não está se conseguindo aí uma inserção nacional do atual governador de São Paulo em relação à situação como presidente da República, né, como possível candidato. Inclusive, a empresa Genial Quaest divulgou uma pesquisa onde cerca de 70% dos paulistas dizem que Dória não merece a reeleição ao governo de São Paulo. Então, veja que sinuca de bico o governador, que teve uma biografia meteórica em relação à questão política, se colocou à disposição como possível candidato à prefeitura de São Paulo, surpreendeu todos e venceu a eleição. Depois se colocou à disposição ao governo do estado de São Paulo, inclusive escanteando o seu padrinho político, que é o que foi, melhor dizendo, o ex-governador Geraldo Alckmin, e agora se colocam em posições antagônicas em relação a essa questão. Quem corre por fora lá em São Paulo também é o candidato do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que é seu ministro da Infraestrutura, que tem tido um papel interessante no governo federal e que já pontua bem nas pesquisas internas e externas em relação ao governo do estado de São Paulo. Se isso vai se afunilar e se a discussão nacional vai ser o principal palanque naquele que é o principal estado do Brasil, isso só os dias e os próximos meses irão nos responder melhor. Mas ainda no plano federal, a gente tem uma articulação para a próxima semana, para a próxima quarta-feira, da vinda do atual presidente da República ao estado de Pernambuco. De modo mais específico, ele desembarca no município de Camaragibe, que é a nossa região metropolitana aqui, para lançar a pedra fundamental da Escola de Sargento do Exército na comunidade de Aldeia, aqui na região metropolitana, como falei anteriormente. Mas o que é importante ressaltar desta vinda, André e Dido, é que o que está realmente interno nesse contexto é a formalização, a oficialização da filiação do Gilson Machado, que é o ministro do Turismo, em relação ao PL, ao Partido Liberal, para ser o candidato ao Senado da chapa de Anderson Ferreira, que é o prefeito de Jaboatão do Guararapes. Então vai ser o start principal aí dessa chapa, levando em conta que é a última visita do Gilson Machado como ministro do Turismo, levando em conta que ele também precisa se desincompatibilizar do cargo de ministro para disputar a eleição de senador por aqui, por Pernambuco. Então, quarta-feira que vem, dia 23, será esse start, aí, esse player principal do grupo do PL em Pernambuco, que terá como principal bandeira a defesa da candidatura à reeleição do presidente atual da República, o Jair Bolsonaro. Mas, porém, entretanto, todavia, André e Dido, trazendo já para a esfera estadual, a gente finaliza essa antepenúltima semana dos prazos com uma novidade aí praticamente quase que sacramentada em relação à figura da deputada federal Marília Reis, que até então não se existia nenhum tipo de articulação de possível saída do partido, do PT, levando em conta que ela tem um alinhamento enorme com o ex-presidente Lula, defensora ferrenha da pré-candidatura do ex-presidente, mas o que se desenha em relação aos bastidores da política de Pernambuco é a sua possível filiação ao partido Solidariedade, que tem o número 77, que em Pernambuco era liderado até o início desse mês pelo deputado federal Augusto Coutinho, mas que, levando em conta todas aquelas questões que eu venho colocando aqui sempre no Cultura Entrevista, com essa nova formatação da legislação eleitoral, pouquíssimos serão os partidos que irão conseguir montar chapa, não só no estado de Pernambuco, mas também em todos os estados brasileiros. Não tendo a coligação, obviamente, cria uma situação aí muito delicada dos caciques partidários de conseguirem gente que tenha um voto e que, consequentemente, atingem o chamado quociente eleitoral para eleger alguém em seus partidos. Então, existe essa movimentação considerável da deputada federal do PT, que já está comprovado que não tem espaço no Partido dos Trabalhadores para ser a candidata ao Senado da chapa da Frente Popular, está muito claro, levando em conta inúmeras situações
o desgaste interno em relação à eleição prefeiturável de 2020 do Recife, levando em conta também a indisposição do prefeito de Recife em ter a deputada federal junto da chapa governista, e também somado, André e Dida, a outra conta que é feita também, que o mandato de senador, como todos nós sabemos, não é de 4 anos, é de 8 anos. Então vai ser aí uma agente, uma personagem altamente importante, caso estivesse eleita, na eleição municipal de 2024. A gente sabe que Marília tem uma perspectiva de disputar a prefeitura novamente, e mais ainda no pleito de 2026, onde ela poderia se colocar como uma possível candidata ao governo do estado de Pernambuco, sem precisar das amarras relacionadas ao PSB, porque, de qualquer forma, ela teria aí mais 4 anos para frente, se perdesse ou se ganhasse a eleição possível de governador do estado de Pernambuco de 2026. Então, é muita coisa que pode acontecer. O que se discute também internamente é uma possibilidade real da deputada Marília ser a senadora da chapa do próprio PSDB e do Cidadania aqui em Pernambuco, e aí disputaria pelo Solidariedade, porque seria mais um partido. E outro ponto considerável é que o Paulinho da Força, que preside o Solidariedade no Brasil, já deixou claro que tem uma simpatia enorme pela pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Então, o jogo vai se casando e, obviamente, até semana que vem a gente vai aguardar esse anúncio aí da possibilidade real da deputada federal Marília Reis disputar o Senado junto com a prefeita aqui da cidade, em uma virtual chapa governamental. E para finalizar esse comentário inicial de André, é importante que o ouvinte da Rádio Cultura, que sempre é muito crítico em relação à questão política, sempre muito atento, tenha noção de quais são as chapas proporcionais que estão se desenhando, faltando aí esses 15 dias para o fechamento da janela e dos prazos. Como falei já neste comentário, se afunilou o processo. Nós temos aí mais de 3 dezenas de partidos políticos registrados no Brasil, mas, devido à nova legislação, que tem como meta também afunilar o processo de partidos políticos em atuação no Brasil, pelas minhas contas aqui, existirá algo em torno de 7 ou 8 chapas proporcionais com capacidade de eleger algum deputado federal ou algum deputado estadual aqui no estado de Pernambuco. No campo governista, nós temos aí, obviamente, o PSB, que tem uma facilidade para essa montagem de chapa, porque está com a caneta, está com todo o grupo nas secretarias, com todo o grupo na Frente Popular. Então, da mesma forma que poderia ser outro partido que governasse o estado de Pernambuco, esse partido teria, sim, uma certa facilidade para fazer a composição das suas chapas proporcionais. Lembrando que, para deputado estadual, cada chapa pode ter, André e Dido, no máximo, um teto de 50 candidatos. Por que 50? Porque são 49 vagas em Pernambuco, mais um. E, para deputado federal, 26 vagas cada chapa pode ter. Por que 26? Porque em Pernambuco nós temos 25 vagas para deputado federal e mais um, seria 26. Então, no campo governista, como já falei, o PSB, o Progressistas, que é o PP, também já vem se organizando há um tempo em relação a essas chapas proporcionais, sem precisar da articulação do governo, e a federação PT, PCdoB e PV em Pernambuco, que tem um novo ingrediente, que é a chegada do deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o Clodoaldo Magalhães, para liderar o processo do PV em Pernambuco. Então, ele sai do campo da candidatura a deputado estadual e já está muito claro que é o candidato do PV a deputado federal aqui no estado de Pernambuco. Então, essa foi uma das 3 federações que vingaram nesse novo contexto, né? PT, PCdoB e PV. Lembrando, André, que esse trio não estará junto apenas na eleição de 2022, mas também na eleição de 2024, ou seja, nos mais de 5 mil municípios que o Brasil tem, o PT, o PCdoB e o PV estarão alinhados na eleição de vereador e na eleição de prefeito que vem daqui a 2 anos. E o Republicanos, para fechar aí esse contexto das chapas governistas, é o outro partido que está tentando montar a chapa proporcional. Vamos recapitular: o PSB, o PP e o Republicanos, e a Federação PT, PCdoB e PV. Já no campo oposicionista, a gente observa que União Brasil, que é o partido
que tem a pré-candidatura do Miguel Coelho, também já está bem avançado nessa montagem de chapa, tanto para deputado federal como para deputado estadual. E o Podemos corre por fora para tentar também essa montagem de chapas até o final do mês. O PSDB, que tem a pré-candidatura da atual prefeita de Caruaru, Raquel, também já está bem direcionado em relação à montagem da chapa proporcional junto com Cidadania, que é mais uma federação. Recapitulando, PSDB e Cidadania estarão juntos não só nessa eleição de 2022, mas também em todo o Brasil, na eleição municipal de 2024. E para finalizar, obviamente, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes vem aí montando sua chapa, o que vem conseguindo também nessa reta final um certo oxigênio por quem tem simpatia, quem tem apreço pelo atual presidente da República, obviamente tem a tendência de se filiar ao 22, ao PL, para dar esse suporte proporcional nas chapas nos estados do nosso país. Então aí a gente conta o PSB, o PP, a Federação PT, PCdoB e PV e possivelmente os Republicanos, são 4 chapas, e no campo oposicionista, o União Brasil e talvez o Podemos, junto aí com o PSDB e Cidadania e o PL do prefeito de Jaboatão. Então a minha conta bate, levando em conta que nós tínhamos até então, André, nas eleições proporcionais, inúmeros partidos disputando a eleição, o que vem agora afunilar o processo para dar um novo redesenho de toda a chapa proporcional que vem desenhando o que vem acontecendo aqui no estado de Pernambuco. E também outro ponto importante é a outra federação, que eu não tinha citado, que é a Rede e o PSOL, que aí em Pernambuco tem a liderança do deputado federal Túlio Gadelha, que ainda não confirmou sua ida para a Rede, mas já está tudo direcionado e só falta apenas marcar o ato e explicitar todo esse contexto. Então, por hoje é isso, a gente vai dando esse contexto todinho em relação à política nacional, às articulações e tudo que porventura pode acontecer nas próximas 2 semanas. É isso. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. 1h03. Na cultura, 1h03. Nosso ouvinte já pode mandar sua pergunta a partir de nossas redes sociais, canal no YouTube, também página no Facebook e WhatsApp para o nosso Rafier Delon, que inclusive essa semana ficou mais experiente, né? Ficou aí mais vivido, né? O Rafier que é um garoto ainda em comparação a mim, Rafier. E a mim também. Pois é, né? Super jovem aí, Rafier, inclusive ainda passou o tempo mais... Foi na segunda-feira o aniversário dele, né? Mas ainda aqui, já que a gente não conversou aqui ao vivo no dia, recebendo hoje, mais uma vez, os parabéns aqui, o carinho da Rádio Cultura, Rafier. Eu que agradeço, Dida. A gente sabe que o aniversário não é apenas no dia, né? A consideração, ela é recíproca e, obviamente, ela pode ser feita durante a semana. Então, para mim, até amanhã, que é sexta-feira, que finaliza a semana, eu ainda estou aniversariando. Amanhã é que você vai comemorar mesmo, né? No sextou. Pois é, e agradeço também as inúmeras mensagens que eu recebi através das redes sociais, por telefone, pelo WhatsApp, porque eu sempre digo, a gente tem 2 datas de nascimento para a gente revigorar a nossa vida, viu, Didi e André? Uma é o dia do nascimento, obviamente, e outra é o Réveillon, porque aí você renova os projetos, vê o que está errando para não errar mais, vê o que está acertando para potencializar os acertos, e a gente vai comemorando esse tom da vida, que é tão especial. Aqui a mensagem dos ouvintes, o Jorge do Agreste de Pau Santo está dizendo: não muda nada, as caras e os nomes são os mesmos, por isso o povo brasileiro, especialmente pernambucano, tem que se ligar, porque um fala do outro, depois estão todos juntos, e o povo é quem sofre com o aumento de gasolina, álcool e óleo, e outros se ligar em relação ao Brasil. O salário é uma miséria. Mensagem do Jorge. Olha, André, a mensagem do Jorge é totalmente compreensível, né? Ele demonstra aí um sentimento que não é só dele, é de quase uma generalização dos brasileiros. Agora, é importante ressaltar alguns pontos. Primeiro, a gente sabe que novas lideranças no Brasil, no estado de Pernambuco, a nível local de Caruaru, sempre é difícil surgirem porque o contexto do sistema político sempre são fechados, né? Sempre são os mesmos e quando aparecem novos personagens, são os filhos dos mesmos, tá? Esse é um ponto. Então, quando tiver gente nova querendo entrar na política, gente decente, gente bem intencionada, eu acredito que o nosso papel é incentivar que isso ocorra, sabe, André? Agora, o importante também ressaltar é que hoje, pelo menos é o que diz as pesquisas,
as pessoas estão, vamos dizer assim, aprovando, entre aspas, a polarização presidencial em relação ao candidato do PT e ao candidato do PL. Então é importante que tenha também o quê? Uma visão mais crítica, né, do eleitorado, porque se hoje nós temos o Congresso que nós temos, com erros e acertos, é fruto do voto popular. Se nós temos a Assembleia Legislativa de Pernambuco hoje, com os erros e com os acertos, é reflexo do voto popular. Então, Jorge, seu comentário é altamente pertinente e só cabe a nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, fazer a mudança que a gente quer ver no cenário político nacional, estadual e local. É sempre importante, não é, Rafi, que as pessoas assim fiquem atentas, né, às falas, aquilo que é proposto, a plano de governo, seja no âmbito nacional, estadual, municipal, porque sempre é possível a gente ver ali diferenças. Agora, tem que se fazer uma análise, logicamente, criteriosa, observar detalhes, né, porque às vezes uma fala. Uma palavra faz toda a diferença. E quando você falou aí dessa questão da polarização que o pessoal está apoiando, veja, então quando se apoia uma polarização, descarta-se, pode-se estar aí correndo o risco de descartar bons nomes, né? Boas possibilidades. Não tenha dúvida, Dido. Olha, quem diz não é Rafi que está dizendo, não é Dido, não é André. Mas as últimas pesquisas que tratam de quem se lembra de quem votou para deputado estadual federal aqui no Brasil, cerca de 70% a 80% dos brasileiros não lembram em quem votaram para deputado na última eleição. É um dado muito preocupante, sabe? Porque como é que eu vou cobrar, como é que eu vou acompanhar, como é que eu vou direcionar, como é que eu vou saber se eu fiz realmente uma escolha boa, uma escolha ruim, se eu não lembro em quem eu votei na última eleição proporcional. E isso não é algo longe não, viu? A gente pode fazer uma pesquisa aí, com quem estiver perto da gente, ouvindo a Rádio Cultura hoje, perguntar, olha, você votou em quem para deputado federal na última eleição? Então não é todo mundo que vai lembrar, isso é preocupante. Então se eu não lembro quem, obviamente, eu escolhi, não tem como acompanhar o trabalho. Esse é um ponto aí que a gente não pode esquecer. E outro contexto aí importante também, Dido, é a gente saber o quanto é importante observarmos a história do possível candidato que a gente quer escolher. E nossa responsabilidade, ela não acaba no dia do voto, depois que deposita o voto. Pelo contrário, só começa ali. O eleitor dá um cheque em branco, praticamente, de André, para o candidato que escolheu. E tem um tempo de validade considerável, 4 anos. Então, você ali está depositando o seu voto na pessoa que pode votar numa reforma da Previdência da sua vida, numa reforma trabalhista, um direcionamento em relação à política sanitária do Brasil. Ou seja, é uma responsabilidade gigante, enorme, e que é importante que a gente trabalhe cada vez mais esse voto de opinião, esse voto crítico, para a gente melhorar a política do Brasil. Tem muitas mensagens aqui no WhatsApp, 981091130. A gente vai tentar ler todas para que o Rafiê possa responder todas também. Mas se ficar uma ou outra sem ler, a gente já pede de antemão as sinceras desculpas, porque não dá tempo de ler todas. Então, o Rodrigo Melo do São Francisco diz o seguinte: boa tarde a todos. Rafiê, entre 2014 e 2018, Paulo Câmara perdeu 1 milhão de votos. Em 2018, nulos e brancos tiveram votação maior que o segundo colocado, assim como em 2020 na Prefeitura do Recife, no segundo turno. Aí ele pergunta, Rafi, o que dá para extrair analisando esses números? Ótimo comentário do Rodrigo. Rodrigo sempre muito pertinente nos comentários, tá? Por dentro da política nacional e estadual. O que é importante ressaltar, André, é que nós tínhamos aí posicionamentos de polarização. Aí entra no contexto que Dida acabou de falar. É muito ruim quando você só tem duas opções. Eu acredito que a democracia ela é bonita, ela é ampla, por isso, porque você pode ter inúmeras opções. Aí quando você fica ali no pastoril, ou do cordão vermelho, ou do cordão azul, realmente fica ali uma dicotomia onde quem é o menos pior. E é muito ruim a gente votar no menos pior, André. Então esse comentário do Rodrigo, ele coloca aí posições que nas últimas 2 eleições governamentais em Pernambuco, nós tivemos uma polarização que não é bom. Nós tivemos a candidatura do PSB, configurada pelo atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e a candidatura da oposição, representada pelo PTB, pelo ex-senador Armando Monteiro. Então é muito ruim. Eu escutava muito na eleição, mas, rapaz, Pernambuco que já foi tanto celeiro de tantos nomes nacionais da política, né, nomes referenciais, que mesmo que você não concordasse ou não votasse, Didi André, você respeitava pessoas como Marco Maciel, como o próprio Miguel Arraes. Estou citando os dois porque são os pensamentos antagônicos, né? O próprio Jarbas, nos tempos áureos, né, da sua política estadual, Roberto Magalhães.
Então, assim, figuras que contribuíram, que deram suas parcelas de contribuições para a política de Pernambuco. Então, foi muito ruim para o eleitor pernambucano ter apenas duas opções, e duas opções que cá para nós, que fica só entre nós, ouvintes da Rádio Cultura. Duas opções delicadas, né, pesadas, né, sem aquela capacidade de fazer política, de gestão, que a gente tinha acostumado a ver, não só em Pernambuco, mas em outras questões estaduais. Então, é ruim quando isso acontece, o que, ao meu ver, a minha ótica, vai ser algo diferente para a eleição de 2022, André. Você já configura aí polos de oposições que têm seus percentuais interessantes. Um com a penetração majoritária na região do Sertão, outro com uma penetração considerável na região metropolitana e outra com a possibilidade de uma penetração na região agreste. Então você dinamiza aí e realmente mina um pouco do trabalho do atual governo, né, da atual pré-candidatura do deputado federal pelo PSB. Então acredito que vai ser diferente esse ano, porque o eleitor tem escolhas. O que é importante é isso, André, de ficar claro que o eleitor tem que ter opção. Eu não gosto de André, então eu tenho Dido ali com opção, ou vice-versa. Trazer aqui a mensagem, a Iraci Diniz está acompanhando a gente, muito obrigado pela audiência. A Júcia Aparecida também acompanhando a gente. Aí aqui o Caio César aqui pergunta assim, né? Eu creio que, eu vou só trazer aqui, socializar, mas o Rafael já explorou essa questão aqui, colocou assim, e a terceira via é real? Eu não sei se ele falou em relação ao país, não é? Aquela nacional. Para presidente ou aqui no estado de Pernambuco. Governador. Mas como o Rafael já falou muito bem aqui, se a terceira via, ele perguntou aqui, né? E a terceira via é real? É real, agora só que o pessoal tem que dar chance, né? Para que essa terceira via de fato exista. Eu acho que o Rafael já foi bem explícito, não é? Aqui nessa fala. Mandar um abraço para o Heraldo Cordeiro, deixando boa tarde para mim, para o André e também para o Rafael. Muito obrigado pela audiência. Mas é isso, né, Rafael? Acho que essa questão de a terceira via, ela é real. Agora as pessoas também precisam aí, logicamente, não é, dar uma chance para essa terceira via. Tem que ter voto, né, Dido? Tem que ter, obviamente, um apego popular, algo que a gente não vê até então. O comentário do Caio é interessante, eu tenho dúvida que ele fala no aspecto federal, e entra naquele contexto que eu falei, por exemplo, da figura do Eduardo Leite. Por que eu falo dele? Porque a gente sabe que o João Dória não deslanchou, não vingou, a rejeição dele hoje é maior do que os candidatos que têm uma penetração maior no eleitorado. A possibilidade da candidatura do Sérgio Moro pelo Podemos, eu vejo também muito limitada. A gente vê cada vez mais se definhar. Acredito e tenho minhas dúvidas até que ele será candidato. E soma-se também, Didi e André, a questão que aconteceu agora há pouco lá na Ucrânia, né, do deputado estadual Arthur Mamãe Falei, né, onde tirou o palanque do Podemos em São Paulo, que é o principal reduto eleitoral do Brasil, do ponto de vista de números. E a gente sabe que a candidatura do Ciro, a pré-candidatura do Ciro Gomes pelo PDT, também foi engolida, de André. A gente nunca mais ouviu falar nada dele, Rafael, né? Pois é, você vê que apagou-se, né? E olha, André, que teve um investimento considerável, né? Todos nós sabemos que o marqueteiro dele é o João Santana, né? Que foi o grande braço do PT durante os últimos anos. Então, mingou a candidatura, a pré-candidatura, melhor dizendo, do Ciro, mingou a pré-candidatura do Moro, mingou a pré-candidatura de João Dória. Então, a gente sabe até que ponto uma Simone Tebet, que até então também não pontua bem, né? É uma desconhecida, apesar de ter uma capacidade de conteúdo enorme, a população não conhece quem é Simone Tebet, né? E até que ponto também o Eduardo Leite vai ter essa capacidade. Se for o candidato, claro que ele tem o si, esse si é uma distância enorme para se concretizar como possível via junto ao eleitorado brasileiro. Rafael, o Manuel Taxista pergunta, boa tarde, por que só agora aparece essa denúncia contra Alckmin? Pois é, Manuel, eu comentei isso também, né, no início da fala, né? A gente sabe que o jogo é pesado, a gente sabe que tem muita gente dentro do próprio PT, Manuel, que não tolera a possibilidade do Geraldo Alckmin ser o vice de Lula, e aí, obviamente, entram os fatores externos, internos, para querer queimar o cara na largada, antes mesmo de uma possível filiação. Mas, ao meu ver, já é algo que está na cabeça do ex-presidente Lula, essa classificação do Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente da República, né? Ele pensa ali em entrar no eleitorado de São Paulo e entrar no PIB paulista também, e a visão dele é que o Geraldo Alckmin é esse cara que vai quebrar essa rejeição alta que Lula tem e o PT, consequentemente. O Douglas Tricolor mandou duas fotos aqui, duas imagens de pessoas deitadas em macas, no chão, nos corredores. Eu acredito que deve ser
o hospital regional. O Rafiê deve conhecer também a realidade aqui desse hospital, mas se não for o regional, o Douglas... é o hospital regional, sim. Perdão. Eu percebi pela cor do piso aqui na foto, um piso azul bem clarinho. Isso. Aí ele pergunta, como é que pode? E aí, Rafiê, o culpado somos nós que vamos votar. Um dia vejo a não obrigação do voto. Pois é, o comentário do Douglas é algo que é real, né? Ele não está fazendo uma montagem nem é fake news. Não precisa ir muito longe, só se deslocar até a unidade de saúde. Por isso que eu digo sempre, sabe, André e Dido, a importância do voto. Aí eu discordo um pouco de Douglas no que diz respeito a gente se abster do voto, porque vai ser esse voto, Douglas, que vai ser a pessoa que vai escolher a pessoa, o cara, para ser o secretário de saúde do estado de Pernambuco e, consequentemente, o secretário vai dar o direcionamento sobre as unidades dos hospitais regionais, que não é só o de Caruaru, é o do Sertão e o da região metropolitana. E serão essas pessoas que serão os direcionadores da política sanitária do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente sabe que tem um verdadeiro calo, né, em relação ao Hospital Regional do Agreste, que não é de agora, é de muito tempo. E a gente sente falta, sendo bem franco aqui na Rádio Cultura, de André, que os deputados estaduais de Caruaru, que fazem parte da base governista, tomem alguma atitude, tomem alguma providência. Né? Será que a gente vai fazer comentário aqui na Rádio Cultura daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, discutindo a mesma celeuma do Hospital Regional? Eu acho que tem campo para ser trabalhado. Eu acho que tem que ser olhado de modo diferenciado e, obviamente, que se torne prática aquilo que a gente fala na teoria. Porque você faz um comparativo de André com o mestre Vitalino, por exemplo. E aí eu tenho que fazer um registro, a bela condução do Dr. Marcelo Cavalcante à frente do hospital. Existem problemas? Claro que existem. É impossível que não existam. Mas você vê uma dinamização da gestão pública em relação àquele hospital. O Dr. Marcelo comanda com muita expertise, com muita capacidade de trabalho e com estrutura financeira também, o órgão. E funciona. Por que não fazer também isso em relação ao Hospital Regional do Agreste e tantos outros? Né? Eu acho que quando a gente quer o mínimo de ser tratado dignamente, não é nenhum favor, sabe, de André? É o básico que o poder público pode oferecer à nossa gente que já é tão sofrida, tão humilhada e tão massacrada. Rafiê Delon, mais uma vez, parabéns. Hoje foi muito rápido, André. Hoje foi até mais tempo, foi mais rápido que os outros dias, mas a conversa é tão boa que passa tão rápido e a gente nem percebe, parece que foi mais rápido. Pois é. A gente deseja a Rafiê Delon, que aniversariou na segunda-feira, completando mais um ano de vida, mais experiente na política, na vida, mas a gente deseja mais saúde, muita paz, muito dinheiro na conta, muito Pix, né? Criptomoeda que bomba, ações, bomba, viu, ações na Vale, a Bolsa de na Valores. Petrobras, isso. Rafiê, tudo de bom pra você, viu? Dido, obrigado, André, obrigado. Um abraço especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Estou sempre à disposição de vocês. Uma boa tarde e uma boa quinta-feira. Até mais.